Ela zombou dos nunchucks do humano, dispensando-os com um gesto da mão. No entanto, apenas um minuto depois, sua armadura estava estilhaçada ao seu redor. A multidão explodiu de empolgação quando a princesa Kalia entrou corajosamente na arena de combate. Os painéis de metal sob seus pés brilhavam, refletindo o brilho azul que pulsava pelas veias de sua armadura de batalha escura. O emblema real da casa Teraxis reluzia orgulhosamente em sua couraça, um símbolo que inspirava medo em 3 sistemas estelares. Sua pele esmeralda brilhava à luz enquanto ela jogava seu cabelo prateado sobre o ombro, seu olhar percorrendo a arena, com olhos que brilhavam como jade polido. Os teraxianos reunidos caíram em um silêncio respeitoso, enquanto ela levantava uma mão armada. "Meus leais súditos", ela proclamou, sua voz ressoando poderosamente pela arena. "Hoje, mais uma vez, vou mostrar a vocês por que o Império Teraxiano reina supremo entre as estrelas." A multidão explodiu em aplausos, sua voz coletiva ressoando como trovão dentro do espaço fechado. Kalia permitiu-se um pequeno sorriso, a antecipação borbulhando dentro dela enquanto se virava para encarar a entrada. Finalmente seu oponente entrou na arena, um homem humano. Incapaz de se conter, Kalia soltou uma risada. Ele se destacava por sua espécie, ostentando ombros largos e um rosto que facilmente poderia ser considerado bonito pelos padrões humanos. No entanto, não foram suas aparências que chamaram a atenção dela. Foi a arma que ele empunhava. Em suas mãos, ele segurava o que parecia ser 2 bastões de madeira ligados por uma corrente curta, uma visão intrigante que despertou sua curiosidade. "Este é o campeão da terra", ela provocou, sua voz transbordando de zombaria. Diante dela estava um homem, uma mera figura com gravetos amarrados. Ele não reagiu imediatamente, seu silêncio pairando no ar. Vestido com roupas escuras e sem adornos, ele apresentava um contraste marcante com sua armadura ornamentada, que brilhava com designs intrincados e cores vibrantes. Sua expressão era calma, beirando o desinteresse, enquanto ele se dirigia ao centro da arena. "Eu não pedi por esta luta", disse ele suavemente, mas sua voz ressoava com uma clareza inesperada. "Sou apenas um enviado diplomático. Permita-me retornar ao meu navio, e podemos discutir o tratado como concordamos", ele disse, sua voz firme. Kalia o contornou, sua armadura zumbindo com uma energia elétrica que estalava no ar. "Isso é realmente o melhor que a poderosa Confederação da Terra pode enviar? Um diplomata que usa nada além de brinquedos como armas? Talvez seu povo não seja os ferozes guerreiros de que ouvimos tanto falar." Chad Russell, o humano, soltou um profundo suspiro enquanto falava. "Princesa, não há necessidade disso. Paz", Kalia retrucou, sua voz transbordando desdém. "Seu tipo se espalha pela galáxia como uma praga, reivindicando territórios que pertencem por direito a civilizações mais avançadas. Hoje meu povo finalmente testemunhará a verdade sobre os humanos, que vocês não são nada extraordinário." Os gritos da multidão se intensificaram, e Kalia avistou Chad lançando olhares nervosos, registrando a hostilidade estampada em cada rosto ao seu redor. Ela havia orquestrado esse momento de forma impecável. A delegação humana chegou com a expectativa de se envolver em negociações, não em guerra. No entanto, de acordo com a tradição taraxiana, a família real tinha o direito de desafiar qualquer dignitário estrangeiro, exigindo que provasse seu valor antes que qualquer discussão pudesse começar. A maioria dos visitantes estava ciente disso e vinha preparada com campeões. Os humanos, em sua arrogância ou ignorância, não o fizeram. "Você realmente acredita que pode me derrotar com esses bastões frágeis, humano?" Ela riu, brandindo sua lâmina cerimonial. Uma espada curva brilhava com a mesma energia azul que sua armadura. Chad olhou para seu nunchaku, depois voltou a olhar para ela, sentindo a tensão no ar. "Última chance, princesa. Não estou aqui para brigar." "Que pena", ela respondeu, seu sorriso adquirindo um tom predatório. "Porque eu estou." Sem aviso, ela avançou, sua lâmina cortando o ar onde a cabeça de Chad estivera momentos antes. Mas o humano já estava um passo à frente, desviando-se com uma graça inesperada. O que se desenrolou a seguir aconteceu em um borrão.
tão rápido que muitos na plateia debateriam mais tarde a sequência exata dos eventos. As armas de madeira de Chad giravam ao seu redor em um borrão hipnotizante enquanto ele as manobrava com destreza. A princesa lançou seus ataques incansavelmente, cada golpe cortando apenas o ar ou colidindo contra os bastões giratórios. A frustração de Kalia aumentava. Embora sua armadura amplificasse sua força e velocidade, ela se via incapaz de desferir um único golpe. Para piorar a situação, o humano nem sequer tinha tentado atacá-la. Ele estava simplesmente na defensiva, o que a fazia parecer mais tola a cada momento que passava. Reaja, seu covarde. Ela rosnou, desferindo um ataque particularmente cruel. Finalmente, Chad decidiu ceder. O nunchaku rapidamente alterou seu curso, enrolando-se em torno de seu braço que segurava a espada com surpreendente agilidade. Antes que ela tivesse a chance de reagir, ele puxou com força, desequilibrando-a. Enquanto ela hesitava, sua arma atingiu com precisão cirúrgica, não em seu corpo, mas nos pontos vulneráveis de sua armadura. Apenas 1 minuto após o início da batalha, um estrondo ensurdecedor ressoou por toda a arena. A energia azul crepitava com intensidade enquanto finas fissuras começavam a se espalhar como uma teia de aranha pelo peitoral de Kalia. Com outro golpe poderoso, as fissuras se alargaram, e no terceiro golpe, seu poldrin se despedaçou completamente, peça por peça. Sua armadura outrora impenetrável se despedaçou e caiu, deixando-a de joelhos no centro da arena, vestida apenas com seu traje interno. Ela estava cercada por fragmentos de metal espalhados e pelo brilho azul que ia se apagando. Naquele momento, o silêncio da arena era profundo e abrangente. Chad se destacava acima dela, com os nunchakus pendurados casualmente ao seu lado. Eu havia examinado a armadura de batalha teraxiana minuciosamente antes da minha chegada. Os nós de poder são seu ponto fraco. Atinja-os na ordem correta, e todo o sistema colapsa. Kalia olhou para cima, finalmente encontrando seu olhar sem um traço de desprezo. O que ela viu em seus olhos não era triunfo ou zombaria. Em vez disso, era uma dignidade silenciosa que a deixou sem fôlego. Como? Ela começou, sua voz se perdendo. Eu te disse, ele respondeu, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Eu sou um diplomata, e sempre fazemos nossa lição de casa. Enquanto ela segurava sua mão, uma mudança inesperada ocorreu no ar ao redor deles, uma conexão não falada que nenhum dos dois havia previsto. O conselho agora está exigindo uma explicação para este momento. Seu conselheiro, Drex, estava sentado perto, seus dedos escamosos batucando um ritmo impaciente contra a mesa de pedra polida, um sinal claro de sua crescente frustração. Kalia estava diante do alto conselho teraxiano, com o queixo erguido, apesar da vergonha que ardia em seu peito. Ela havia vestido uma toga formal adornada com o brasão de sua família de Signia, mas nenhuma vestimenta poderia mascarar a dor em seu orgulho. Subestimei o humano, ela confessou, as palavras com um gosto amargo na língua. Isso não acontecerá novamente. De fato, não acontecerá, respondeu o alto conselheiro Merrick, seu rosto antigo marcado pela desaprovação. Você colocou toda a nossa posição de negociação em risco. Os humanos descobriram que nossa armadura de batalha pode ser superada por suas armas primitivas. Não primitivas, Kalia pensou, percebendo-se a tempo. Trata-se de precisão. Há uma diferença significativa. Um silêncio caiu sobre a Câmara do Conselho, o peso de suas palavras pairando no ar. 7 pares de olhos se estreitaram enquanto examinavam sua defesa das táticas dos humanos. Talvez a princesa tenha desenvolvido uma afeição por nossos visitantes, sugeriu a conselheira Vex, sua voz impregnada de insinuação. As mãos de Kalia se fecharam em punhos debaixo da mesa. Eu estava simplesmente afirmando os fatos. Subestimá-los ainda mais seria imprudente. O alto conselheiro Merrick a observou atentamente por um longo momento antes de soltar um pesado suspiro. No entanto, devemos encontrar uma maneira de salvar essas negociações. A Confederação da Terra assumiu o controle dos recursos vitais dos quais dependemos, e eles estabeleceram postos avançados alarmantemente próximos às nossas fronteiras. O que você espera que eu faça a respeito?
Kalia perguntou, sua voz tingida de frustração. Você é quem nos colocou nessa situação. Merrick retrucou, seu tom afiado. Você vai cuidar disso. O humano chamado Russell solicitou uma audiência privada com você. Foi concedido. Descubra o que ele deseja, descubra o que ele sabe sobre nós e encante-o, se necessário. Kalia sentiu uma onda de irritação com a implicação, mas acenou com a cabeça em resposta. Sua postura rígida. Como você ordena? Chad Russell se encontrou sentado nos exuberantes jardins do Palácio Real de Terraction. Apesar da vibrante flora alienígena ao seu redor, plantas que poderiam potencialmente colocar sua vida em perigo de inúmeras maneiras, ele parecia notavelmente à vontade. Alguns dos espécimes carnívoros pareciam até rastrear cada um de seus movimentos, seus instintos predatórios em alta alerta. As flores vibrantes pareciam se virar e segui-lo, como sentinelas ansiosas em vigilância. Ele estava examinando atentamente uma impressionante flor azul quando Kalia se aproximou dele. Aquele é venenoso. Ela comentou, sua voz casual, mas impregnada de cautela. Apenas um único grão de seu pólen pode paralisar um teraxiano adulto. Chad puxou a mão para trás, um sorriso brincalhão se espalhando pelo seu rosto. Obrigado pelo aviso. Eu estava apenas admirando a cor. Ela me lembra os oceanos da Terra. Kalia se acomodou no banco em frente a ele, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Você solicitou esta reunião. Por favor, compartilhe seu propósito. O tom era direto, e eu apreciei isso. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu quero entender por que você provocou aquela briga. Seu povo entrou em contato com a Terra em busca de uma aliança. Sua movimentação inicial, no entanto, foi tentar humilhar nosso representante. É um costume teraxiano testar a medalha de potenciais aliados. Ela respondeu instintivamente. Isso é um absurdo, retrucou Chad, com o tradutor capturando sua expressão direta da Terra perfeitamente. Sua compreensão da natureza humana é afiada o suficiente para você perceber quão provocativa essa afirmação é. Você estava buscando uma confrontação. Kalia sentiu sua mandíbula se tensionar. Talvez eu estivesse. Mas por quê? Ela não havia antecipado tal franqueza, nem a genuína curiosidade refletida em seus olhos. A maioria das espécies vê os teraxianos com uma mistura de medo e respeito relutante. Sua espécie se expande muito rapidamente, ela finalmente comentou. Em apenas 3 gerações, vocês se transformaram de um único planeta em dezenas de colônias prósperas. Você forja alianças com espécies que passamos séculos tentando dominar. Você desafia o próprio tecido da natureza. Chad acenou pensativamente. E você acreditou que me derrotar em batalha de alguma forma impediria a expansão humana? Eu esperava que mostrar a superioridade teraxiana transmitisse uma mensagem poderosa. Em vez disso, acabei enviando uma mensagem completamente diferente. Ele observou sem um pingo de arrogância. Então, onde isso nos deixa? A pergunta pairava no ar, carregada de implicações. Kalia o observava com mais atenção agora, notando como ele parecia à vontade em um ambiente tão desconhecido. Vigilante, mas sem medo, seus olhos pareciam capturar cada detalhe ao seu redor. Isso nos colocou em uma encruzilhada, ela admitiu. Meus conselheiros ainda são a favor dessa aliança, apesar do meu erro de julgamento anterior. Mas o que é que você realmente deseja? A pergunta a pegou de surpresa. O que era que ela realmente desejava? A aliança certamente fazia sentido estratégico, mas havia algo mais profundo se agitando dentro dela. Algo que ela não estava totalmente preparada para enfrentar. Eu quero entender. Ela finalmente disse, sua voz firme. Como você conseguiu dominar a arte de explorar as fraquezas em nossa armadura? Nossas especificações de design são alguns dos nossos segredos mais bem guardados. Chad ofereceu um leve sorriso. Parece, no entanto, que não estavam protegidas o suficiente. Mas não se preocupe. Eu não hackeei seus sistemas nem roubei seus planos. Então, como você fez isso? Eu perguntei intrigado. Eu estudei gravações de guerreiros teraxianos em batalha. Ele respondeu com um tom casual. Eu analisei as flutuações de energia que ocorriam sempre que sua armadura sofria danos. Eu mapeei os padrões. Ele deu de ombros, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Apenas uma observação básica. Você aprendeu tudo isso com gravações?
Não conseguia evitar perguntar. Astonished. Kalia lutou para disfarçar a descrença na voz. Os humanos possuem uma habilidade incrível para reconhecimento de padrões. É uma habilidade que garantiu nossa sobrevivência na Terra muito antes do advento da tecnologia. Ao observar atentamente os detalhes e se adaptar rapidamente, ela começou a apreciar essa verdade. Um novo respeito lentamente tomando forma dentro dela. E então havia a arma, o Nunchaku, que apenas aprofundou sua compreensão sobre suas capacidades. Por que alguém traria uma ferramenta tão antiga para uma missão diplomática? Eu as uso para aguçar meu foco. Elas servem como uma forma de meditação para mim. Eu nunca quis tratá-los como armas para esta jornada. No entanto, você os manuseou com habilidade notável. 15 anos de prática, ele respondeu com um encolher de ombros humilde. Eles ensinam paciência, precisão e controle, qualidades que são inestimáveis para um diplomata. Um silêncio confortável os envolveu, surpreendentemente livre de tensão. Kalia se viu cativada pelo rosto dele, notando a suavidade incomum de sua pele e a maneira como seus olhos mudavam sutilmente de cor com a luz que mudava. Você poderia me mostrar? Ela perguntou de repente. Mostrar o quê? Chad perguntou, a curiosidade brilhando em seus olhos. Como usá-los? Ela respondeu, gesticulando vagamente em direção ao Nunchaku. Não em combate, mas como uma forma de meditação. Chad levantou uma sobrancelha, intrigado. Você quer que eu te ensine? Eu quero entender. Ela o corrigiu, embora sentisse que a distinção era um tanto trivial. Ele a observou pensativamente por um longo momento antes de finalmente acenar com a cabeça em concordância. Certo, mas não vamos fazer isso aqui entre essas plantas perigosas. Existe uma área de treinamento que podemos usar? Na câmara de treinamento real, Chad tirou seu paletó formal, revelando uma camisa preta simples por baixo. De um de seus bolsos, ele puxou seu Nunchaku, pronto para a ação. A primeira lição, como ele explicou, não é sobre força, é sobre foco. Ele começou uma demonstração lenta, exibindo os bastões de madeira enquanto eles fluíam graciosamente ao redor de seu corpo em padrões hipnotizantes. Kalia observava, cativada pela elegância de seus movimentos. Na segunda lição, ele acelerou os movimentos Nunchaku, enfatizando um ponto crucial. O verdadeiro controle se origina do centro. Ele tocou seu abdômen para ilustrar isso, deixando claro que a maestria não vem das mãos. Sem hesitar, Kalia deu um passo à frente. Posso? Chad hesitou por um breve momento antes de estender a arma em direção a ela. Quando ela a alcançou, seus dedos se tocaram, despertando uma faísca inesperada dentro dela que não tinha nada a ver com os sistemas de energia de sua armadura. Para sua surpresa, o Nunchaku parecia mais leve do que ela havia antecipado. A madeira lisa deslizava confortavelmente contra sua palma. Ela tentou imitar seus movimentos, mas quase acabou batendo com ele no rosto. Chad riu, não de forma zombeteira, mas com genuíno divertimento. Todo mundo faz isso na primeira vez, ele a tranquilizou. Então, posicionando-se atrás dela, ajustou seu grip, suas mãos guiando suavemente as dela pelos movimentos. Sinta o ritmo disso. Não resista ao impulso. Em vez disso, guie-o. Kalia estava intensamente ciente da estranha calor que os humanos pareciam emitir, e não pôde deixar de notar que ninguém se atreveu a tocá-la tão casualmente em anos. Com um elegante movimento de pulso, ela demonstrou uma simples rotação da arma. Assim, disse ela, sua confiança evidente. Ele deu um passo para trás, um olhar de aprovação brilhando em seus olhos. Naquele instante, uma conexão não verbal surgiu entre eles. Algo que nenhum dos dois esperava quando ela o desafiou ousadamente na arena. Não exatamente amizade, não exatamente atração. Antes, um reconhecimento de algo não dito, um lampejo de possibilidade. Assim que o momento pairou no ar, a porta da sala de treinamento se abriu com uma força que quebrou a frágil tensão. O capitão Thorne da Guarda Real entrou, sua expressão sombria e ameaçadora. Princesa, disse ele, fazendo uma reverência rígida. Acabamos de receber uma transmissão de emergência. A colônia em Nexus Prime está sob ataque. Ataque? Por quem? Kalia perguntou, sua voz aguda e seus sentidos instantaneamente aguçados. Naves desconhecidas.
Chad respondeu, avançando com urgência. Dezenas delas. Elas já obliteraram nossas defesas orbitais. Nexus Prime, o planeta que faz fronteira com o domínio Scarrow, certo? Clea lançou-lhe um olhar penetrante. Você parece bastante bem informado para um diplomata. Ele encontrou seu olhar sem hesitar. É minha responsabilidade entender o cenário político. Os Scarrow permaneceram em silêncio por décadas. Então, por que escolheriam atacar agora? Não podemos ter certeza de que são eles, observou Kalia, franzindo a testa em pensamento. Mas o timing certamente levanta suspeitas. Ela então se virou para o Capitão Thorne com um olhar determinado. Prepare meu navio. Estamos partindo imediatamente. Princesa, Thorne interveio. Sua voz firme. O conselho ordenou que você ficasse aqui e continuasse as negociações. Mas Kalia não se deixaria silenciar. Enquanto deliberam, Nexus Prime está sob minha proteção. Recuso-me a abandoná-los aos caprichos de burocratas. Ela lançou um olhar para Chad, antecipando que ele se retiraria para a segurança de seus aposentos diplomáticos. Para sua surpresa, ele já estava colocando a jaqueta de volta. Estou indo com você, declarou, como se a decisão já tivesse sido tomada. Esta não é sua batalha, humano, disse ele, com um tom firme. Mas se os Scarrow estão envolvidos, isso pode muito bem se tornar a sua. Eles também têm testado as defesas das colônias da Terra. O olhar dele se fixou no dela, a gravidade da situação evidente em seus olhos. Além disso, você pode achar útil ter alguém habilidoso em descobrir fraquezas na armadura ao seu lado. Apesar de tudo, um sorriso começou a surgir nos lábios de Kalia. Muito bem, mas no meu navio, você seguirá minhas ordens. Eu não sonharia em fazer diferente. Princesa! Ele respondeu com um brilho brincalhão nos olhos. Enquanto saíam da sala de treinamento, Kalia de repente percebeu que ainda estava segurando seus nunchakos. Ela estendeu a mão para devolvê-los, mas Chad simplesmente balançou a cabeça. Fique com eles por enquanto, ele insistiu. Eu tenho a sensação de que você pode precisar deles. Acima de Nexus Prime, a nave de guerra taraxiana Vindication emergiu do hiperespaço. Do convés de comando, Kalia observou a devastação abaixo, seus olhos se estreitando enquanto ela absorvia a cena. As defesas orbitais flutuavam em desordem. Acima do continente norte, estranhas embarcações desferiam um bombardeio implacável na superfície com uma precisão assustadora. Aqueles não são navios Scarrow, Chad comentou, sua voz carregada de preocupação. O Capitão Thorne lançou a ele um olhar penetrante, claramente irritado. O design está completamente errado. Então você se considera um especialista em design de naves alienígenas agora, não é, humano? Chad respondeu calmamente. Eu me aprofundei na tecnologia Scarrow. Eles preferem naves com formas orgânicas, enquanto essas embarcações são distintamente angulares e mecânicas. As naves atacantes se assemelham a estruturas cristalinas escuras. Suas superfícies absorviam luz em vez de refleti-la, criando uma atmosfera sinistra. Eles estão mirando nas instalações de mineração, observou o oficial tático, sua voz firme e focada. Precisamos de ataques precisos apenas, evitando os centros populacionais. Chad se aproximou de Kalia, sua expressão séria enquanto processava a informação. Isso não é uma conquista, é uma captura de recursos. Ela acenou com a cabeça pensativa. A verdadeira questão é, quem são eles e por que agora? Uma transmissão da superfície revelou um administrador colonial hereditário. As princesas estavam sob ataque, como podemos ver claramente. Kalia interrompeu. Relatório de status. Eles chegaram de repente, sem qualquer aviso ou exigências. O foco deles está nas instalações de processamento duranianas. Nossas forças terrestres estão atualmente engajadas com seus grupos de desembarque, mas estamos lutando para acompanhar sua tecnologia avançada. Mantenha sua posição, o comandante insistiu, sua voz firme. A Vindicação irá enfrentar a frota inimiga. Os olhos do administrador se arregalaram em descrença. Apenas um navio? Mas, princesa, eles têm pelo menos 15 embarcações. A princesa permaneceu calma, seu olhar inabalável. Uma nave de guerra teraxiana vale 20 de qualquer outra espécie. Ela respondeu com confiança.
sua convicção ecoando no ar tenso. Kalia falou com uma confiança que mascarava seus verdadeiros sentimentos. À medida que o Capitão Thorne se aproximava, ele a cumprimentou respeitosamente. Sua Alteza, acredito que deveríamos solicitar reforços antes de entrarmos em combate. Kalia balançou a cabeça, com determinação na voz. Reforços levariam horas para chegar, ela respondeu. Naquela época, a colônia poderia estar em perigo. Estamos em desvantagem numérica, insistiu Thorne, sua voz carregada de urgência. Então precisaremos ser mais espertos que eles, ela respondeu, voltando seu olhar para Chad. Você mencionou que os humanos se destacam em reconhecer padrões. Você vê alguma vulnerabilidade? Chad focou intensamente na formação inimiga, buscando um vislumbre de esperança em meio ao caos. Eles mantêm um espaçamento impecável, quase de forma sobrenaturalmente precisa. Não há variação em seus padrões de ataque. Parece que estão aderindo a um programa rigoroso em vez de confiar em instintos táticos. Automatizados? Kalia propôs. Talvez. Ou talvez eles operem como uma mente colmeia. Independentemente da situação, eles demonstram uma clara falta de adaptabilidade. Ele gesticulou em direção à tela de visualização, chamando a atenção para as mudanças. Olhe como eles protegem sua censura, ele disse. O design mudou visivelmente. Mais arrays de antenas, e elas são um pouco maiores. Isso é claramente uma embarcação de comando, Kalia percebeu. Tire isso do caminho. Você e os outros podem perder a coordenação, Chad concluiu firmemente. Kalia, sentindo o peso do momento, bateu os dedos ritmicamente contra o console de comando. Com um brilho determinado nos olhos, ela enfiou a mão no bolso e puxou os nunchakus que Chad lhe havia dado de presente. E se não lançarmos um ataque direto? Ela sugeriu, permitindo que as armas balançassem graciosamente em um arco controlado. E se aproveitássemos seu impulso e o usássemos contra eles? O sorriso de Chad se alargou à medida que ele compreendia sua ideia instantaneamente. Então, redirecionamos a força deles em vez de colidir de frente. Exatamente. Ela se virou para o oficial tático. Prepare uma série completa de torpedos cinéticos, mas não os arme ainda. Ative os feixes trator. À medida que as vindicações avançavam em direção à frota inimiga, vários navios negros romperam a formação, movendo-se para interceptar. Agora, lancem os torpedos e ativem os feixes trator. Com esse comando, uma dúzia de torpedos desarmados irrompeu dos tubos de lançamento da Vindication em perfeita sincronia. Enquanto eles voavam pelo espaço, os feixes de trator foram ativados, ajustando habilidosamente suas trajetórias no último momento. Em vez de direcionar os torpedos contra as naves inimigas de frente, eles foram redirecionados com destreza para novas trajetórias, correndo pelos espaços entre os navios que formavam o anel defensivo externo. Os navios inimigos, determinados a rastrear os torpedos com suas armas, dispararam apressadamente, apenas para atingir uns aos outros, já que os torpedos haviam desaparecido de seus caminhos esperados. Belo, murmurou Chad enquanto explosões irrompiam pela formação inimiga. Novamente, Kal-El ordenou, direcionando seu curso para um ataque ao flanco do inimigo. Sua formação está se desintegrando. O oficial tático relatou, sua voz transbordando de empolgação. Agora, aproveitamos a vantagem. Kaleya declarou, sua voz ressoando com determinação. Vamos liberar tudo o que temos sobre a companhia deles. Com isso, as vindicações avançaram pela brecha que haviam criado, armas disparando incansavelmente. Pegos de surpresa, a companhia exposta tentou repentinamente recuar. Com um rugido estrondoso, o canhão principal disparou, liberando um colossal feixe de energia que irrompeu da proa da Vindicação. O feixe cortou os escudos da nave de comando, deixando uma fenda derretida em seu casco. Na tela de visualização, os navios inimigos restantes hesitaram, sua determinação vacilando diante de tal poder avassalador. Os movimentos deles se tornaram cada vez mais erráticos. Assim como suspeitávamos, Chad comentou. Sem a nave de comando coordenando-os, eles estão vulneráveis. Kal-El rapidamente avaliou a situação. Todas as armas prontas. Alvo a embarcação inimiga mais próxima. Caças, lancem e engajem. A batalha que se seguiu foi rápida, mas conclusiva. Sem coordenação central,
Os navios inimigos foram sistematicamente abatidos, um após o outro. Último navio inimigo neutralizado, anunciou o oficial tático, sua voz firme. Capturamos 3 embarcações intactas, enquanto o restante estava em ruínas. Um grito de alegria irrompeu da equipe da ponte enquanto o capitão Thorne se curvava profundamente para Kalia. Eu estava errado em duvidar de você. Sua Alteza, ele admitiu. Esta vitória será gravada nos anais da história militar teraxiana. Kalia sorriu graciosamente e respondeu: a vitória pertence a todos nós. Seu olhar então se voltou para Chad e ao nosso conselheiro humano, cujas valiosas percepções nos guiaram. Capitão, Kalia ordenou. Reúna um grupo de abordagens. Eu preciso descobrir a identidade desses atacantes e seus motivos. A embarcação inimiga capturada se erguia diante deles, envolta em um silêncio inquietante. Com determinação, Kalia guiou sua equipe pelos corredores estreitos e mal iluminados, cada passo ecoando a tensão no ar. Sua armadura havia sido restaurada e reforçada, brilhando com uma nova força. Desta vez, ela insistiu que Chad vestisse a armadura de combate teraxiana também. Enquanto avaliavam os arredores, Chad notou a ausência de corpos. Não havia camarotes de tripulação à vista, apenas uma variedade de maquinário. Embarcações automatizadas, confirmou Kalia com a voz firme. Mas quem estava no controle? Eles chegaram ao que parecia ser a ponte. Uma câmara hexagonal repleta de interfaces cristalinas e interativas. No centro desse espaço hipnotizante havia uma cadeira solitária, ocupada por uma figura humanoide. Conforme se aproximavam, a figura se virou para encará-los. Era uma mistura intrigante de elementos orgânicos e robóticos, com um visor liso e sem características. Identifique-se, Kalia ordenou, sua arma posicionada e pronta. O robô inclinou ligeiramente a cabeça e, quando finalmente falou, sua voz surgiu plana e sintética, desprovida de qualquer emoção. Esta unidade existe para o benefício do coletivo. Você interrompeu nossos esforços para adquirir recursos essenciais. O coletivo? Indagou Chad, perplexo. O que isso significa? O coletivo não precisa de mais explicações. O que ele requer é urânio. Por que não buscar relações diplomáticas? Solicite direitos de comércio. Chad insistiu, seu tom carecendo de eficiência enquanto assumia que essa era a melhor course of action. Você lançou um ataque a uma colônia teraxiana. Esse foi o seu erro. Kalia respondeu com a voz gelada. Não, ele retrucou. O verdadeiro erro foi subestimar suas capacidades defensivas. A adaptação está no horizonte. O coletivo se levantará novamente, mais forte do que nunca. Uma ameaça. Kalia perguntou, sua voz firme. Não. Veio a resposta. Uma certeza. A destruição desta unidade é inevitável. Os dados já foram enviados. O coletivo agora está ciente da aliança entre os teraxianos e os humanos. A análise indica que essa combinação representa uma ameaça maior do que se previa anteriormente. Como você sabe que eu sou humano? Chad perguntou. Os exames biológicos estão completos, veio a resposta. Sua presença humana foi inesperada. A aliança entre humanos e teraxianos é problemática. O coletivo rapidamente adaptou sua estratégia. Justo quando estavam prestes a responder, a face do robô iluminou-se subitamente com um brilho vermelho intenso. Sequência de autodestruição iniciada, declarou de forma ominosa. Todos para fora. Kalia gritou, segurando urgentemente o braço de Chad. Eles escaparam por poucos momentos antes de a embarcação explodir em uma erupção de chamas. De volta à ponte da Vindication, observaram sombriamente enquanto os outros navios inimigos capturados detonavam em uníssono. Eles escolheram se destruir para nos impedir de estudar sua tecnologia, comentou Kalia. Antes de compartilhar tudo o que haviam aprendido sobre nós com esse coletivo, Chad expressou suas preocupações. Ele parecia particularmente preocupado com a colaboração entre humanos e teraxianos. Kalia acenou lentamente em resposta, contemplando suas palavras. Talvez nossa aliança tenha um significado maior do que qualquer um de nossos governos realmente entende. O capitão Thorne deu um passo à frente com uma expressão grave. A colônia havia suportado danos consideráveis em sua infraestrutura de mineração. No entanto, notavelmente,
As baixas civis permaneceram mínimas. No entanto, havia uma mensagem urgente do Alto Conselho. Eles não estavam satisfeitos que você tivesse tomado medidas sem a autorização deles. Deixe-os saber que eu assumirei total responsabilidade quando voltarmos, respondeu Kalia, sua voz firme após a tripulação da Vindication ser elogiada por resgatar uma de nossas colônias mais preciosas. Enquanto Thorne se afastava, Chad deu um passo mais perto de Kalea, sentindo o peso do momento. Este coletivo é diferente de tudo que já encontrei antes. Eles não fazem exigências, não se comunicam, simplesmente tomam o que desejam. Kalea reconheceu o perigo que representam para nossos povos, uma ameaça tão significativa que pode exigir uma aliança formal para enfrentá-la. É essa a sua maneira diplomática de admitir que eu estava certa em me juntar a você? Kalea levantou uma sobrancelha, com um toque de travessura no olhar. Não tente a sorte, humano. Ainda assim, devo conceder que sua perspectiva não convencional se mostrou bastante útil. Era realmente um grande elogio, vindo de uma princesa teraxiana. A brincadeira deles foi abruptamente interrompida pela voz urgente do oficial tático. Princesa, os sensores de longo alcance estão detectando múltiplas assinaturas de hiperespaço se dirigindo em direção às naves teraxianas. Os olhos de Kalea se arregalaram enquanto ela processava a informação. É a quarta frota, continuou o oficial. Reforços, observou Kalea, com uma mistura de alívio e frustração em seu tom. Tarde, mas bem-vindos, ainda assim. Chad observou seu perfil atentamente enquanto ela emitia comandos com uma autoridade inabalável. No meio da batalha, ele havia testemunhado uma faceta diferente da princesa. Ela não era apenas uma guerreira, era uma brilhante estrategista que valorizava profundamente as vidas daqueles sob seu comando. Você sabe, ele disse suavemente. Quando você me desafiou naquela arena, nunca imaginei que acabaríamos lutando lado a lado. Kalea se virou para ele, sua expressão suavizando um pouco. A vida é cheia de surpresas, Chad Russell. Eu tenho a sensação de que mais surpresas estão por vir. A Câmara do Grande Conselho de Teraxia brilhava com o lustre do obsidiana polida e o brilho das armas cerimoniais. 12 altos conselheiros estavam sentados em assentos em camadas, seus olhares fixos intensamente na princesa Kalea e em seu companheiro humano. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Você desafiou ordens diretas, afirmou o alto conselheiro Merrick, sua voz firme, mas cheia de autoridade. Você se envolveu com um inimigo desconhecido sem autorização e colocou um herdeiro real em perigo durante o combate. Kalea se manteve firme, inabalável em sua convicção. Eu salvei uma colônia teraxiana, ela respondeu, com a voz firme. E ao fazer isso, reuni informações vitais sobre uma nova ameaça. Uma ameaça que você afirma exigir uma aliança urgente com os humanos, observou o conselheiro Vex, cético. Que conveniente para seu novo aliado. As evidências são inegáveis, respondeu Kalea, gesticulando em direção à exibição holográfica que mostrava a batalha e o encontro subsequente com a entidade robótica. O coletivo fixou seus olhos em nossos recursos, e eles, sem dúvida, retornarão com ainda mais força. Eles identificaram especificamente a cooperação entre humanos e teraxianos como uma ameaça significativa. O conselheiro Drek especulou que essa preocupação poderia derivar do fato de que um humano estava a bordo de uma nave de guerra teraxiana, uma presença incomum, para dizer o mínimo. A mandíbula de Kalea se apertou ao pensar nisso. Ou talvez eles simplesmente temam o potencial do que nossas duas espécies podem alcançar juntas. O humano pode falar, declarou Merrick finalmente, gesticulando em direção a Chad. Com uma reverência respeitosa, Chad avançou. Conselheiro honorável, ele começou. Transmiti todos os dados deste encontro para o núcleo diplomático da Terra. A avaliação preliminar deles está alinhada com a da princesa Kalea. Esse coletivo representa uma ameaça diferente de tudo que nossos povos já enfrentaram. Então, o que a Terra propõe, conselheiro Vex? Uma aliança defensiva formal, com efeito imediato que inclui tecnologia compartilhada,
coordenação militar e pesquisa conjunta sobre nossas vulnerabilidades coletivas. Propostas audaciosas de uma espécie que há apenas 3 gerações estava confinada a um único planeta? Drake zombou, seu tom transbordando o ceticismo. Chad, no entanto, manteve sua posição, encontrando o olhar de Drake com uma confiança inabalável. 3 gerações atrás, éramos impotentes para ajudá-lo. Mas agora, temos os meios para fazer a diferença. A pergunta premente pairava no ar. O orgulho teraxiano permitiria que você aceitasse essa assistência? Justo quando o conselho estava prestes a responder, o capitão Thorne entrou, seu comportamento sério. Peço desculpas pela interrupção, disse ele, fazendo uma rápida reverência em reconhecimento. Recebemos transmissões urgentes de 3 colônias de fronteira, todas sob cerco por embarcações que trazem a assinatura inconfundível do coletivo. O conselho irrompeu em uma série de discussões ansiosas. Quantos navios estamos enfrentando? Kalia exigiu, sua voz cortando o caos. 10 em cada local, Thorne respondeu, observando os números esmagadores, que superavam em muito o que enfrentamos em Nexus Prime. O alto conselheiro Merrick Rose mobilizou rapidamente a frota, posicionando todos os navios de guerra disponíveis para a defesa. Com um tom de respeito, Chad interveio. Mas dividir suas forças só jogará a favor deles. Contate a terra. 3 grupos de batalha humanos estão agora ao alcance de nossas colônias. Devemos permitir que embarcações militares humanas entrem no espaço teraxiano. A voz do conselheiro Drake estava cheia de indignação. Era impensável mais impensável do que a perspectiva de perder 3 colônias. Kalia lançou seu desafio, e um silêncio inquieto envolveu a câmara. Após um momento de contemplação, Merrick se virou para Chad e acenou com a cabeça. Faça sua chamada, humano, ele disse, com a voz firme. Mas lembre-se disto. Se suas naves cruzarem nosso território sob falsos pretextos, isso acenderá uma guerra entre nossos povos. O porta-aviões de comando teraxiano, um símbolo de domínio, chegou à colônia Helios, flanqueado por um formidável grupo de batalha de 12 naves de guerra. Na ponte, o general Vorne examinou meticulosamente a exibição tática diante dele. 6 naves coletivas estão atualmente engajando a colônia, ele relatou, sua voz firme e resoluta. As defesas orbitais já estavam comprometidas. Kalea examinou o display, sua mente acelerada. Onde estão as naves da Terra? Ela se perguntou. Atrasadas, respondeu Vorne, um leve toque de satisfação mal disfarçado em sua voz. Parece que elas encontraram algumas dificuldades de navegação. A testa de Chad se franziu em descrença. Isso é impossível. Nossos sistemas de navegação claramente não são páreos para a tecnologia teraxiana. Nesse momento, Vorne interveio. Felizmente não precisaremos de ajuda dos humanos. À medida que a frota teraxiana avançava de forma ominosa em direção à colônia sitiada, Chad aproveitou um momento para puxar Kalea para o lado. Algo não está certo, murmurou ele, sua voz mal acima de um sussurro. Naves da Terra não simplesmente desaparecem no hiperespaço, especialmente não 3 grupos de batalha ao mesmo tempo. Você acha que Vorne teve algo a ver com isso? Ou poderia ser alguém mais? O timing parece muito conveniente. A voz do oficial tático cortou a conversa deles como uma faca. As embarcações inimigas estão alterando sua formação. Eles estão se fundindo. Na tela principal, as 6 naves começaram a se conectar fisicamente. Suas estruturas cristalinas escuras, entrelaçando-se para criar uma única e colossal embarcação. Ataque total, Vorne ordenou, sua voz cortando a tensão. Todos os navios concentrem o fogo na massa central. General, espere. Kalea interveio com urgência. Precisamos analisar a situação primeiro. Mas era tarde demais. A frota teraxiana já havia desencadeado sua barragem. Por um breve momento parecia ser eficaz. A superfície do inimigo brilhava e ondulava sob o bombardeio implacável, mas então começou a se adaptar. O exterior cristalino começou a absorver a energia, brilhando com o poder que havia acumulado. Antes que alguém pudesse responder, a nave coletiva liberou essa energia em uma onda devastadora que varreu a frota teraxiana. 2 navios menores explodiram quase instantaneamente. 3 outros perderam energia, flutuando sem rumo no caos. A Dominance tremeu violentamente,
seus escudos se esforçando para resistir ao ataque. 50% de falha nos escudos, relatou o oficial tático, sua voz tensa. Os sistemas de armas estavam comprometidos, deixando-os vulneráveis em meio ao tumulto. Vorne olhou para a tela de visualização, sua mente correndo em descrença. Isso era impossível. Eles viraram nossas próprias armas contra nós, comentou Chad, seu tom pesado de realização. Um caso clássico de adaptação. Kalia desviou sua atenção para Chad, estreitando os olhos. Alguma ideia? Ela perguntou enquanto ele examinava a exibição tática, buscando uma saída para sua situação desesperadora. Eles se adaptaram com sucesso às armas de energia. Mas e quanto aos projéteis físicos? Nosso estoque de torpedos cinéticos foi esgotado durante a batalha em Nexus Prime, e ainda não recebemos nenhum navio de reabastecimento. De repente, os olhos de Chad brilharam com um lampejo de esperança. E se usássemos cargas de mineração? Ele sugeriu. A colônia tem algum? Naturalmente, Hélios é principalmente uma operação de mineração. Justo quando estavam prestes a colocar seu plano em ação, o oficial de comunicações anunciou de repente uma transmissão recebida. É a nave da Terra, senhor. A tela de visualização piscou e ganhou vida, revelando uma comandante humana vestida com um uniforme adornado com a insígnia da Confederação da Terra. Ela estava confiante a bordo da nave de comando teraxiana. Este é o almirante Charles Worth, do grupo de batalha Intrepid da Terra. Ela anunciou, sua voz firme e autoritária. Pedimos desculpas pelo atraso. Encontramos algumas interferências imprevistas em nossos sistemas de navegação. Nesse momento, Chad deu um passo à frente. Almirante, disse ele, este é o enviado diplomático Russell. Atualmente, estamos enfrentando uma poderosa embarcação coletiva que tem a capacidade de absorver e redirecionar armas de energia. Precisamos da sua ajuda. Entendido, emissário Russell. Nossos navios estão armados com canhões de propulsão de massa, utilizando projéteis físicos em vez de armas baseadas em energia. Kalia se juntou a Chad no centro de comando. Almirante, ela disse, estamos planejando anexar explosivos de mineração diretamente à embarcação inimiga. Seus navios podem fornecer cobertura? A princesa indagou, sua voz carregada de urgência. Melhor do que isso, respondeu o almirante Charles Worth, um sorriso sombrio se espalhando pelo seu rosto. Podemos entregar seu pacote. Nossos veículos de combate são mais rápidos e manobráveis do que qualquer coisa em sua frota. A batalha que se seguiu foi um espetáculo como nada visto na recente história militar traxiana. Naves humanas e teraxianas se moviam em perfeita harmonia, cada uma compensando as vulnerabilidades da outra. As formidáveis armas físicas da Terra golpeavam implacavelmente a embarcação coletiva, enquanto as armas de energia teraxianas interceptavam habilidosamente as pequenas naves robóticas que ameaçavam sua aliança. As naves de ataque humanas fixaram habilidosamente explosivos de mineração nas áreas vulneráveis das embarcações coletivas. Quando os explosivos detonaram, a enorme nave explodiu em uma explosão de tirar o fôlego, despedaçando-a em uma demonstração de pura potência. Relatórios da colônia indicam que as forças terrestres coletivas agora deixaram de funcionar. O oficial de comunicações anunciou que elas acabaram de ser desligadas quando a nave foi destruída. Assim como em Nexus Prime, Chad comentou, relembrando como haviam cortado os laços com o centro de comando, deixando tudo o mais para se tornar sem vida. De repente, o rosto do almirante Charles Worth reapareceu na tela de visualização, trazendo uma sensação de urgência ao momento. O comando teraxiano recebeu a confirmação de que todas as forças coletivas foram efetivamente neutralizadas. Relatórios de outras colônias ecoam esse sucesso, revelando vitórias semelhantes em todos os lugares. Parece que o coletivo subestimou a força da nossa unidade e o que nossos povos poderiam alcançar juntos. Kalia acenou com a cabeça em concordância, ecoando os sentimentos de Charles Worth. Meu governo me deu luz verde para iniciar discussões imediatas sobre a formalização de nossa aliança em resposta a essa ameaça compartilhada. À medida que a transmissão concluía, Chad se aproximou de Kalia, reconhecendo isso como um triunfo diplomático significativo para complementar seu recente sucesso militar.
A batalha foi a parte fácil. Ela disse suavemente. Agora vem o verdadeiro desafio. Convencer meu povo de que nosso futuro depende da cooperação, e não da conquista. Assim que Kaleya estava prestes a elaborar, o general Vorne avançou, flanqueado por 2 guardas armados. Princesa Kaleya, disse ele com um tom formal, devo insistir que você retorne a Teraxion Prime imediatamente por sua própria segurança. O peso de suas palavras não deixou espaço para mal-entendidos. Isso não era um mero pedido. A crise acabou, general. Ela respondeu com uma postura calma. Tenho negociações de aliança para supervisionar. O conselho exigiu explicitamente seu retorno. Vorne insistiu, seu tom firme. Eles não estão satisfeitos com suas decisões táticas não autorizadas. Chad deu um passo mais perto de Kaleya, seu olhar afiado. É um momento curioso para tais ordens, general. Continuou ele, com um toque de desafio na voz. Quase como se alguém estivesse tentando manter a princesa fora das discussões sobre a aliança. Os olhos de Vorne se estreitaram, um lampejo de irritação cruzando seu rosto. Isso não diz respeito a você, humano, afirmou firmemente. Chad manteve sua posição, inabalável. Na verdade, diz respeito, respondeu confiantemente. Como representante diplomático da Terra, estou aqui para solicitar formalmente a presença da princesa Kaleya nas negociações de aliança. O protocolo diplomático lhe concede a autoridade para aceitar ou recusar. Eu aceito, respondeu Kaleya rapidamente. Por favor, informe ao conselho que retornarei assim que as negociações preliminares estiverem completas. A expressão de Vorne escureceu com suas palavras. Você está cometendo um erro grave, princesa. Advertiu o general, sua voz carregada de preocupação. Existem facções que não levarão isso na boa. A princesa encontrou seu olhar com uma determinação inabalável. Estou plenamente ciente do cenário político, general. Agora, se nos der licença, o almirante está esperando. Enquanto falavam, o grande salão da Assembleia do Alto Conselho Teraxiano zumbia de tensão, cheio até a capacidade com espectadores ansiosos. Membros do conselho, oficiais militares, famílias nobres e representantes diplomáticos da Terra lotavam cada espaço disponível na Câmara. No centro dessa reunião estava o general Vorne, sua voz autoritária ecoando poderosamente por toda a sala. Imploro ao conselho que repense essa aliança apressada. Ele concluiu que, embora a ameaça coletiva seja de fato significativa, isso não justifica a renúncia da soberania teraxiana ao controle humano. Nesse momento, as enormes portas se abriram, cortando a tensão de seu discurso. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto a princesa Kaleya fazia sua entrada, com a cabeça erguida, cheia de graça e confiança. Ao seu lado caminhava Chad Russell, vestido com o traje formal do corpo diplomático da Terra. A voz da princesa conselheira Alta Merrick carregava uma nota de surpresa ao comentar. Esperávamos que você ficasse com a equipe diplomática a bordo da nave humana. Acredito que este assunto exige minha atenção pessoal, declarou Kaleya, sua voz ressoando pelo salão, especialmente considerando os riscos para o futuro do nosso povo. A expressão de Vorne tornou-se sombria. O conselho já decidiu revisar os termos do tratado. Sua presença não é necessária. Ela começou, mas Kaleya avançou, posicionando-se no centro da Câmara. Pelo contrário, trago informações vitais que influenciam diretamente nossas discussões. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto ela se virava para encarar toda a Assembleia. Seu olhar firme e autoritário. 3 dias atrás, nossa divisão de inteligência interceptou uma transmissão de uma nave de reconhecimento coletiva. A análise revela uma verdade surpreendente. Eles estão montando uma frota, uma que ofusca qualquer coisa que já enfrentamos antes. Seus alvos estão fixados em 2 alvos significativos, Teraxas Prime e a Terra. Sussurros chocados se espalharam pela multidão. As informações ainda precisavam ser verificadas, e muitos eram mais céticos do que totalmente aceitantes. Poderia muito bem ser desinformação ou uma fabricação deliberada projetada para nos coagir a aceitar seus termos. A transmissão recebeu autenticação tanto dos criptógrafos teraxianos quanto dos humanos. Avançando, Chad anunciou. Varreduras de longo alcance revelaram atividade incomum no setor de Vegas, indicando que uma mobilização significativa está em andamento. Se este for realmente o caso,
O conselheiro Vex afirmou. Então temos uma motivação ainda maior para fortalecer nossas próprias defesas, em vez de espalhar nossas forças por alianças. Chad, com um tom de respeito, contra-argumentou. Com todo o respeito, conselheiro, nenhuma de nossas civilizações pode suportar o que está por vir sozinhas. O coletivo evolui a cada encontro. Eles já elaboraram contramedidas contra as armas de energia teraxianas. E da próxima vez, estarão prontos com soluções para os propulsores de massa da Terra também. Somente juntos temos uma chance, enfatizou Kalei. Não apenas em termos militares, mas também culturalmente, o coletivo se apresenta como uma entidade singular, uniforme e imutável, exceto nos momentos em que precisa se adaptar para superar desafios específicos. Nossa verdadeira força reside em nossa diversidade. É na rica tapeçaria de perspectivas e abordagens variadas que encontramos nosso poder. Enquanto falava, ela se aproximou de Chad, seus ombros quase se tocando. É por isso que tomei uma decisão que acredito que fortalecerá nossa aliança e garantirá nosso futuro juntos. A Assembleia prendeu a respiração. A tensão era palpável no ar. Em conformidade com as antigas tradições de Terax, escolhi forjar um vínculo formal com o emissário Chad Russell da Terra. Quando Kalei fez o anúncio, uma revelação que entrelaçava tanto laços diplomáticos quanto pessoais, o salão explodiu em um coro de suspiros surpresos. Vorn ficou ali, completamente atônito. Isso é um absurdo. Ele balbuciou, sua voz cheia de descrença. A linhagem real não pode ser. A linhagem real sempre evoluiu para garantir a sobrevivência de Teraxia. Kalei o interrompeu. Meus ancestrais forjaram alianças por meio de casamentos com antigos inimigos para assegurar a paz. Estou fazendo o mesmo agora, exercendo a plena autoridade da minha posição. Chad avançou com confiança. Meu governo reconheceu oficialmente esta união e a elevou ao status de componente vinculativo de tratado. Qualquer rejeição a isso seria considerada uma grave violação do protocolo diplomático. Suas palavras pairavam no ar, uma manobra magistral que não deixava espaço para dúvidas. Ao mesclar perfeitamente a tradição antiga com a diplomacia moderna, eles criaram um cenário em que rejeitar sua união também significaria rejeitar a aliança em si. Essa se tornou uma postura cada vez mais desafiadora de manter, especialmente com uma ameaça coletiva se aproximando no horizonte. O alto conselheiro Merrick os observou atentamente por um longo momento, antes de finalmente se levantar de seu assento. O conselho reconhece o direito da princesa de forjar tal vínculo, afirmou ele com cuidado deliberado. No entanto, devemos confrontar as implicações que isso tem para a sucessão e a governança. Concordo, disse Kalei, com a voz firme e confiante. É por isso que proponho uma nova estrutura de governança para nossos territórios conjuntos humanos teraxianos. Uma que honre nossas tradições, enquanto traça um caminho em direção a algo inovador. À medida que ela elaborava sua visão, Chad observava as reações da Assembleia, ansioso para avaliar suas respostas. A oposição persistiu, especialmente por parte de Vorn e seus apoiadores, mas agora estava suavizada por um sentimento de curiosidade e, em alguns círculos, aprovação cautelosa. Ao concluir seu discurso, Merrick pediu uma breve pausa para refletir sobre suas palavras. Enquanto os membros do conselho se afastavam para deliberar, Kaleia e Chad se encontraram brevemente sozinhos em uma antecâmara. Foi uma performance e tanto, comentou Chad suavemente, sua voz carregada de intriga. Embora eu não consiga decidir qual parte foi mais chocante, a notícia sobre a frota coletiva e nossa suposta aliança gerou bastante alvoroço. Ambas eram necessárias, respondeu Kaleia, mas apenas uma delas é exagerada. Então, a frota coletiva é de fato uma realidade. Absolutamente. Nossa inteligência indica que eles entrarão no espaço teraxiano dentro de 2 semanas. Chad absorveu essa sombria realidade, ponderando sobre a natureza de nosso vínculo. Foi apenas uma aliança estratégica? Ele se lembrou do olhar penetrante de Kaliameda. O que você acha, Chad Russell? Ele hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Acredito, disse lentamente, que quando você me desafiou naquele ringue de luta, nenhum de nós poderia ter previsto o caminho que isso nos levaria. Não, ela respondeu suavemente.
mas estou começando a pensar que era inevitável. Assim que ela falou, a porta se abriu, interrompendo qualquer conversa adicional. O Capitão Thorne entrou, seu comportamento surpreendentemente respeitoso enquanto se curvava para ambos. Princesa Envoy Russell, ele anunciou. O conselho chegou a uma decisão. Eles solicitam sua presença imediata. Com isso, ele a conduziu de volta à Câmara Principal, onde a Assembleia havia se reunido novamente. No centro estava o alto conselheiro Merrick, sua postura rígida e formal, comandando a atenção de todos na sala. Após cuidadosa deliberação, ele declarou que o conselho chegou a uma decisão. Eles votaram a favor de aceitar o Tratado de Aliança com a Terra. Este acordo não apenas inclui disposições para a defesa conjunta, mas também reconhece formalmente o vínculo entre a princesa Calyameda e o emissário Russell. Uma onda de reações percorreu a Assembleia, alívio, surpresa e, em alguns cantos, uma indignação mal disfarçada. À medida que Merrick continuava, o Conselho reconheceu o perigo iminente representado pelo coletivo. Todas as forças militares estão agora em alta alerta, com exercícios de treinamento conjuntos programados para começar sem demora. 2 semanas depois, a frota combinada da Terra e de Teraxis se reuniu na imensidão do espaço profundo. Na ponte da Vindication, agora servindo orgulhosamente como o navio insígnia da Aliança, Kalia e Shed estavam lado a lado, observando os preparativos finais se desenrolarem ao seu redor. Sensores de longo alcance confirmaram a aproximação de múltiplas embarcações, relatou o oficial tático, uma mulher humana colaborando com seu colega teraxiano. O tempo estimado para o engajamento é de 30 minutos. Todos os navios reportam status de prontidão, acrescentou o Capitão Thorne, com a voz firme. Esquadrões de caças conjuntos estão prontos para lançamento. Kalia acenou com a cabeça, sua expressão inabalável. Inicia a Operação Thunderbolt. Todas as embarcações assumam suas posições designadas. Com seu comando, a imensa frota entrou em ação, movendo-se com precisão sincronizada. Eles formaram a intrincada formação que haviam meticulosamente elaborado para contrabalançar as táticas do coletivo. Naves humanas, armadas com suas formidáveis armas, estavam prontas para defender os vasos teraxianos. Por sua vez, esses navios teraxianos geravam escudos de energia, oferecendo proteção vital a seus aliados mais vulneráveis. É impressionante, Shed comentou suavemente. Apenas 2 semanas atrás, essas equipes lutavam para se comunicar. Agora, operavam em perfeita harmonia. A necessidade é um poderoso motivador, Kalia respondeu, ecoando seu propósito compartilhado. A batalha se desenrolou exatamente como haviam planejado meticulosamente, com cada lado aproveitando suas forças enquanto compensava habilidosamente as fraquezas do outro. À medida que o coletivo se ajustava a uma tática, a aliança rapidamente mudava para outra, garantindo que permanecessem um passo à frente. Com a frota da aliança celebrando sua vitória arduamente conquistada, Kalia e Shed aproveitaram um raro momento de solidão em sua sala de prontidão. "Conseguimos!" exclamou Shed, sua voz pesada com o fardo das últimas semanas. "Nós realmente conseguimos." Kalia interveio. "Esta é apenas a primeira batalha." Ela fez uma pausa, permitindo que a gravidade da situação deles se instalasse. "Haverá outras. O coletivo é vasto, como aprendemos. Mas agora entendemos que eles podem ser derrotados", disse ele, uma centelha de esperança acendendo-se em sua voz. "Demonstramos o que nossos povos podem alcançar quando unidos." Kalia se aproximou, entrelaçando seus dedos com os dele. "Sim, juntas", ela ecoou, sua voz cheia de convicção. Esta palavra agora carregava um significado profundo. Não era mais apenas uma aliança nascida da conveniência ou da necessidade. Em vez disso, havia evoluído para algo muito mais profundo. Algo que começara no caos de uma arena de combate, em meio a zombarias e armaduras quebradas, e florescera em um laço poderoso o suficiente para remodelar 2 civilizações. "O que acontece agora?" Shed perguntou suavemente. "Agora", Kalia respondeu, "nós criamos algo novo, algo que transcende tanto o toraxiano quanto o humano. Estamos buscando algo melhor do que qualquer um dos dois sozinho." Shed sorriu,
reconhecendo a ambição em suas palavras. Nunca almejei menos, ele disse, e você também não. Seus lábios se entrelaçaram em um beijo que solidificou seu voto íntimo um ao outro e o futuro que criariam lado a lado. Um futuro onde as diferenças se transformariam em forças, onde inimigos de longa data poderiam emergir como aliados, e onde até os começos mais inesperados poderiam florescer em algo verdadeiramente extraordinário. O deck de observação da Estação Espacial Unity proporcionou um ponto de vista deslumbrante para a cerimônia que se desenrolava abaixo. Uma deslumbrante variedade de naves, tanto de designs humanos quanto toraxianos, ao lado de inovadoras embarcações híbridas, executava manobras intricadas em perfeita harmonia. Chad Russell estava na janela de observação, um par de nunchakos de madeira pendurados em seu cinto. Uma vez apenas uma ferramenta meditativa, eles se transformaram em um símbolo reconhecido em duas civilizações. Enquanto ele contemplava a vista, Kalia se aproximou dele, sua pele esmeralda um contraste marcante contra o branco nítido do uniforme de alta comandante da Aliança. Aproveitando o show? Ela perguntou, sua voz quebrando o silêncio. É realmente impressionante, Chad admitiu, com um toque de admiração na voz. Mas me sinto mais curioso sobre o que vem depois da cerimônia. Kalia sorriu, intrigada. A recepção diplomática ou nossa celebração privada, ambas parecem tentadoras, continuou. No entanto, devo dizer que estou especialmente ansioso para revelar a surpresa que planejei para você. Em mais uma reviravolta encantadora, a surpresa final girava em torno de um querido deleite terrestre: sorvete. Chad não pôde deixar de destacar o quanto Kalia adorava aquilo. Ela admitiu relutantemente que era aceitável, mas seus olhos brilhavam com um toque de afeto que ela não conseguia esconder completamente. Nesse momento, um sinal do seu dispositivo de comunicação quebrou a atmosfera, fazendo Kalia franzir a testa ao ler a mensagem recebida. O General Vaughn está solicitando uma audiência privada antes da recepção. Você quer que eu o acompanhe? Chad perguntou. Acho que é melhor eu ir sozinho. Ele provavelmente falará mais livremente assim, eu respondi. A expressão de Chad se tornou séria. Apenas tenha cuidado. Vaughn pode ter perdido seu poder, mas sua ambição ainda está muito viva. Eu posso lidar com Vaughn, declarou Kalia com uma confiança inabalável antes de partir. Chad observou a demonstração da frota chegar ao fim, sua mente divagando sobre as transformações notáveis que ocorreram ao longo do último ano. O coletivo havia lançado 2 ataques adicionais, cada um deles recebido com uma resposta ainda mais decisiva do que o anterior. A cada vitória, a aliança apenas se tornava mais forte. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pelo sistema de alerta da estação, um tom suave sinalizando um problema de segurança interna. Atenção a todo o pessoal. Violação de segurança detectada na sala de conferências 2. Sem hesitar, Chad correu pelos corredores, acompanhado pelo alto conselheiro capitão americano Thorne. O General Vaughn caminhava ao lado da comandante Kalia, com urgência em seus passos. Enquanto se apressavam pelo corredor, a voz de Thorne ecoava em suas mentes, explicando: nossos sistemas detectaram uma assinatura de energia que corresponde às frequências coletivas. Eles chegaram à sala de conferências apenas para encontrar a porta firmemente selada, bloqueando seu caminho. De dentro, o estalo agudo de armas de energia ecoava, acompanhado pelos comandos de batalha urgentes de Kalia. Quando finalmente conseguiram romper a porta, foram recebidos por uma cena de completo caos. Kalia estava agachada atrás de uma mesa virada, arma em punho e pronta. Do outro lado da sala estava o General Vaughn, seu corpo uma fusão grotesca de carne terraxiana e tecnologia coletiva avançada. A coletividade estende suas saudações. A voz de Vaughn soou, distorcida e mecânica. Sua aliança provou ser bastante inconveniente. Chad mudou sua postura, pronto para flanquear o corrompido Terraxian. Então você infiltrou um de nossos generais, não foi? Há outros como eu espalhados por suas civilizações, respondeu o híbrido, sua voz firme e enigmática. Estamos esperando, observando. Chad fixou os olhos em Kalia, uma compreensão silenciosa fluindo entre eles.
Enquanto Vaughan continuava seu longo monólogo sobre os grandiosos planos do coletivo, Chad aproveitou o momento. Com um movimento ágil, ele desferiu seu shaku ao meio-dia, mirando precisamente nas junções onde a tecnologia se entrelaçava com a carne. No mesmo momento, Kalia desencadeou uma barragem de fogo de sua arma. Seguindo as ordens do Capitão Thorne, a equipe de segurança lançou seu ataque, trocando para armas de energia e confiando exclusivamente em ataques físicos. Unidos em seu esforço, conseguiram superar o híbrido. Enquanto Vaughn se ajoelhava, as estruturas cristalinas que adornavam seu corpo começaram a pulsar com uma energia vibrante. Todos para fora. Chad gritou com urgência na voz. Ele vai se autodestruir. Eles mal conseguiram passar pela porta quando uma explosão ensurdecedora sacudiu a sala de conferências. No rescaldo, Chad puxou Kalia para perto, a preocupação estampada em seu rosto. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz firme apesar do caos ao redor deles. Ela se aninhou contra o peito dele, acenando suavemente com a cabeça. "Estou bem", ela o assegurou. Embora ele a tivesse pegado de surpresa no começo, ela estava se saindo muito bem. "Claro que você está", Chad respondeu com um sorriso caloroso. "Eu só pensei que você poderia apreciar um pouco de ajuda." Ela fez uma pausa por um momento, então concedeu. O timing era de fato aceitável. Apesar do incidente, eles escolheram seguir em frente com a cerimônia. Isso era precisamente o que o coletivo desejava: interromper nossa aliança. Kalia insistiu que devemos demonstrar força, não medo. Mais tarde, quando a recepção diplomática chegou ao fim, Chad levou Kalia a um canto isolado, longe da multidão. "Acho que insinuei uma surpresa mais cedo", ele disse, puxando uma pequena caixa feita de madeira da terra e metal de interação. Ao abri-lo, um deslumbrante pingente se revelou. Uma bela mistura de tradições artísticas de ambos os mundos. "É lindo", exclamou Kalia, seus olhos brilhando enquanto ele o prendia suavemente ao redor de seu pescoço. "Também é bastante funcional", explicou Chad. "Ele pode gerar um escudo pessoal em emergências. Você ainda está preocupado com a minha segurança depois de todo esse tempo?" Perguntei, com um toque de diversão na voz. "Sempre", ele admitiu, seu olhar firme. "Não importa onde eu vá, essa preocupação persiste." Não pude deixar de sorrir. Mas provei a mim mesmo em batalhas suficientes para saber que raramente preciso de proteção. "Obrigado. Não apenas por este momento, mas por tudo. Você abriu meus olhos para um caminho diferente quando tudo o que eu conseguia ver era conquista ou isolamento. Nós nos guiamos mutuamente ao longo do caminho", Chad apontou. "Essa é a essência do que criamos juntos. Nenhum de nós poderia ter realizado isso sozinho." Chad respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Há mais para compartilhar", continuou. "O Conselho aprovou oficialmente nosso projeto conjunto de colonização. Eles estão chamando de Novo Começo." Cleo levantou uma sobrancelha, com um toque de diversão em sua expressão. Um pouco exagerado, ela comentou, mas não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação. "Eles querem que você seja o governador", disse ela com os olhos brilhando de empolgação. "Fui oferecido o papel de ligação diplomática. Nós estaremos trabalhando lado a lado, mas você será quem estará no comando." Ela lançou um sorriso provocador. "E você realmente concordou com esse arranjo?" "Fui eu quem sugeriu", Chad confessou. "Você é o líder natural entre nós." Kalia hesitou, contemplando suas palavras. A ideia significaria afastar-se de seu comando militar ativo. "Sim", Chad continuou, "mas também significa criar algo duradouro, um modelo para a integração futura." Ela trocou olhares com ele e, naquele momento, parecia que estávamos destinados a ficar juntos. "Esse é um ponto crucial", disse Chad suavemente. A mão de Kalia alcançou instintivamente a dele. "Então eu aceito, mas com uma condição", ela acrescentou, sua voz revelando uma vulnerabilidade rara. "O que é isso?" "Que isso não se trata apenas da colônia." Enquanto Chad dava um passo mais perto, falou com convicção. "Sempre foi sobre nós, Kalia. Desde o momento em que você brincou comigo sobre meus nunchakos e eu quebrei sua armadura. Nós apenas não tínhamos percebido isso ainda." O beijo deles, uma bela culminação de sua jornada, foi testemunhado por dezenas de diplomatas.
muitos dos quais irromperam em aplausos espontâneos. Mais tarde, enquanto estavam mais uma vez no deck de observação, olhando para as estrelas, Chad se virou para Kalia e perguntou: "Então, quando começamos este novo capítulo?" Com um sorriso suave, Kalia se encostou nele e respondeu: "Já começamos." Ela fez uma pausa por um momento, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Foi há 1 ano, naquela arena de combate, quando uma princesa riu de um humano empunhando nunchakus e encontrou sua armadura destruída apenas 1 minuto depois. "Alguns começos valem cada pedaço quebrado", disse Chad suavemente. Kalia sorriu enquanto olhava para as estrelas, que em breve se tornariam o pano de fundo para sua nova colônia. Era o alvorecer de sua nova vida juntos. "Sim", ela respondeu, sua voz cheia de esperança. "Sim, eles valem."